Boa noite, professor, boa noite, turma. Hoje eu e minha equipe vamos levar vocês através do mundo das cores. O tema que escolhemos foi coloração e nossa equipe é composta por mim, Fábio, Gabriel Borges, Manuel Trópio e Renatinho Santos. Nossa apresentação está estruturada da seguinte forma. Primeiro, vamos relembrar o conceito de coloração de grafos. Em seguida, vamos apresentar o contexto histórico, mostrar como é que começou toda essa história. Vamos também mostrar as aplicações que dá para usar com grafo. São 3 exemplos de diferentes áreas utilizando grafos. Desculpe, coloração. A situação problema, a nossa situação, como resolver uma determinada situação com a coloração. E por fim, vamos resolver o problema com o código. Então vamos lá. Coloração de grafos. Coloração de grafos nada mais é do que a atribuição de rótulos, tradicionalmente chamados de cores, a elementos de grafos sujeitos a certas restrições. E por que aquele elementos ali está em itálico? Porque quando ele fala elementos, ele quer dizer arestas, vértices ou faces. Eles têm que obedecer as mesmas restrições que é aplicada para o vértice. Por exemplo, a cor de um vértice ele não pode ser igual à cor do vértice adjacente. Isso se aplica tanto para aresta e quanto para face. Só muda aonde é aplicado. E bom, e a nossa história começa justamente com o conceito de coloração de faces. Em 1852, nosso amigo Francisco estava em casa sem fazer nada, decidiu brincar de colorir os distritos da Inglaterra, né? Aí, aparentemente, esses livros que vendem hoje em dia de colorir nos ônibus por aí já era mais famoso naquela época. Só que ele se impôs um desafio. Ele falou: eu quero colorir o maior número de distritos possíveis com o menor número de cores e sem repetir os vértices adjacentes. Depois de determinar essa tarefa, Francisco concluiu que o número mínimo de cores para se colorir um mapa ou qualquer mapa é 4. Muito empolgado com a ideia, ele foi apresentar para o irmão, Frederico. Frederico ficou hypadaço com a ideia e como tentativa de tentar provar a teoria do irmão, ele levou o problema para seu professor, que é nada mais, nada menos do que Augustus William de Morgan. Esse cara mesmo, aquele cara que atazanou nosso juízo lá no primeiro semestre em eletrônica digital. Então, De Morgan entrou no hype dos 3 irmãos, ele ficou empolgadaço e escreveu uma carta para o seu amigo, que seria William Hamilton. Ao contrário do trio anterior, Hamilton não demonstrou muito interesse pelo assunto e só respondeu a carta de De Morgan 4 dias depois. Passou-se algum tempo, Arthur Cayley levantou o problema novamente na Sociedade de Londres. No mesmo ano, Alfred Kemp aproveitou a euforia da época e os estudos anteriores para poder publicar um artigo dizendo que tinha resolvido o problema da teoria das cores, das 4 cores no caso, né? Ou pelo menos ele pensava que tinha resolvido. Mais algumas décadas depois, Percy Hewwood surgiu para levantar o debate novamente, e ele propôs o teorema das 5 cores. Aí já viu, né? Vai provando, desprovando, funciona, não funciona, até que finalmente em 1976, Kenneth e Wolfgang provaram definitivamente a teoria das 4 cores. E a teoria ela foi provada através de métodos computacionais. Bom, agora temos aqui as aplicações. Primeiro temos o Sudoku, que é o problema mais conhecido em coloração no mundo dos grafos. Atribuição de frequências de rádio e separação de elementos químicos. É um exemplo que eu acho bem interessante esse último. Bom, para quem não está ligado na como funcionam as regras do Sudoku, você tem que preencher todas as linhas e colunas com números de 1 até 9, sem que eles se repitam. No gráfico aqui ao lado, perceba que cada quadrante é um grafo em si. Por exemplo, eu posso ter aqui o gráfico, o número 6 na segunda linha, primeira coluna, mas eu não posso ter o número 6 novamente onde tem ali o 4, porque já seria repetição e não pode.
Atribuição de frequência de rádio. Como que coloração se aplica aqui? Por exemplo, pegue essa primeira torre. Suponha que essa torre transmite uma frequência da Transamérica. Se essa torre também transmite uma frequência da Transamérica, elas vão interferir no sinal um do outro. Então, o que acontece? Essa torre tem que emitir uma frequência diferente para outra estação. Essa torre pode emitir para Transamérica, essa torre pode para Transamérica, essa também pode. Só que essa não pode emitir para a mesma frequência. Separação de elementos químicos. Esse exemplo aqui diz respeito a reações químicas, na verdade. Por exemplo, eu tenho que arrumar uma forma de juntar dois elementos de forma que eles não tenham uma reação química explosiva. Por exemplo, se eu juntar esse frasco aqui de veneno com aquele alvejante, vamos supor que eles explodam. Então já não posso fazer isso. Tenho que organizar de forma que evite uma reação química catastrófica. E a nossa situação problema? Bom, nosso problema é justamente a distribuição de equipes policiais em Salvador. O que é que aconteceu? Depois de analisar o mapa criminal da cidade de Salvador, o governador ele pediu para fazer o levantamento das equipes que operam nesses distritos, nessas determinadas regiões. E o que é que ele notou? Ele notou que as equipes que trabalham em duplas, que são o A e o G, o B e o C, nessas regiões a taxa de crime é maior do que nas regiões que trabalham, entre aspas, sozinhas. E teoricamente não deveria ser assim, né? Já que você tem uma região que é monitorada por 2 distritos, a taxa de crime deveria ser menor. Então o que é que ele estava desconfiando? Ele pensou que pode haver algum esquema de corrupção nessas áreas, que os policiais recebem um suborno de traficantes e deixam tudo quanto é tipo de coisa passar. Daí o que ele fez? Ele chamou o secretário de segurança e falou: se eu tenho uma missão a cumprir, precisa reorganizar essas equipes de modo que as duas equipes que estamos de olho não trabalhem novamente mais juntas. Aí ele falou: governador, missão dada é missão cumprida. E reorganizou o grafo. Só que assim, todo mundo sabe daquela história de uma maçã podre, ela estraga o cesto, né? Acho que o ditado é assim, mas enfim. Por exemplo, nós temos aqui o vértice A, que originalmente ele era um dos, entre aspas, vértices corruptos, e o vértice F, que ele já não entrava nesse esquema. Depois de um tempo, vamos supor, sei lá, depois de um tempo de organização, 6 meses de equipe juntas, o vértice A contamine o vértice F com agentes corruptos. Isso vai ser só, essa reorganização que fizemos vai ser só um paliativo. O que é que o secretário fez? Nos vértices que ele remanejou, ele colocou um agente especial em cada um, com o objetivo de monitorar essas atividades. Se rolasse esse esquema novamente, o agente saberia, o secretário também. E como é que a gente agora resolve esse problema? Código. Na verdade, essa parte é resolvendo o problema de coloração. Ela não se aplica necessariamente ao nosso código. Por quê? Porque esse problema ele resolve o aspecto de coloração de acordo com o manda o livro, né? Os vértices adjacentes não podem ter a mesma cor, o número mínimo de cores e tal. Só que, para o nosso caso, esse grafo ele resolve nosso problema. Porque ele vai, como é o nome? Ele vai dizer quais equipes podem trabalhar juntas e quais não podem. Por exemplo, perceba que no primeiro grafo, o vértice AK ele é remanejado. Quando você transforma ele, eles não podem mais trabalhar juntos. Tava aqui verdinho, agora tá verde e amarelo. Os vértices que podem trabalhar juntos são sempre os que tiverem a mesma cor. Bom, durante a confecção do código nós tivemos alguns problemas, né? Foi o problema 1 ali. O código ele não adiciona novas cores automaticamente, então a coloração KN é impossível. O código todo é baseado em tentativa e erro. Por limitações do matplop e da máquina, não seria viável tentar com grafos muito grandes. E por último, o código funciona com base em substituição entre si. Então ele não reconhece quando tem apenas 2 vértices da mesma cor no grafo. Pois acaba não tendo grupos para fazer substituição. E voltamos ao problema 1. E é isso, espero que vocês tenham gostado e curtido essa viagem, e muito obrigado.